Esther, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e ali livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi levada à condição de rainha? Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: Vá e reúna todos os judeus que estiveram em Suzã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias, nem 3 noites. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu estiver de morrer, morrerei. Aleluia, glória a Deus. Em reverência, vamos orar. Soberano e eterno Pai, mais uma vez estamos aqui, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, usa a nossa vida. Em nome de Jesus, que possamos ser constrangidos, que possamos ser admoestados pela Tua palavra, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós encontramos aqui uma geração que não se vende, uma geração que não se curva, uma geração diferente, ó Pai, uma geração com propósito, ó Deus. Eu creio, e que em nome de Jesus, nesta noite, ainda mais, esse propósito, ele possa estar evidente em nossa vida. Fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos bem sabem que Esther, e eu creio que muitos conhecem essa história. Esther, ela estava num palácio, ela estava de uma forma confortável, ela tinha uma influência, ela tinha uma aceitação, mas eu quero te dizer nesta noite, que o propósito de Deus nunca é conforto. Talvez, apesar da economia, apesar dos pesares, eu creio que todos aqui têm um lugar para se deitar, tem uma comidinha para poder comer, e de certa forma não precisa de muito para a gente estar confortável. E nós sabemos que o palácio aqui do qual nós lemos simboliza conforto. Ela tinha tudo de mão beijada ali, tudo certinho, tudo confortável. Mas, meus irmãos, o propósito de Deus nos leva ao desconforto. E eu creio que aqui não há acomodados. Amém? Nós sabemos que nesse contexto aqui, Esther, ela estava confortável, mas ela passou por um confronto. Foi necessário confrontar ali o rei. E no verso 14 que nós lemos, diz: se você está onde está, é para um tempo como esse. Então, meus irmãos, se você está aonde você está, é para um tempo como esse. Eu não disse que nós somos peritos em criticar? Então tudo está errado em volta. Só que de quem que é a culpa? Uma vez que eu e você, nós somos representantes de Deus aqui na terra. Nós precisamos assumir a responsabilidade daquilo que é nossa responsabilidade. Ser sal para essa terra, ser luz para esse mundo. E uma luz serve para guiar, uma luz serve para direcionar. Mas, meus irmãos, em nome de Jesus, eu creio que eu estou diante de uma geração comprometida, uma geração com propósito, uma geração que busca o desconforto santo, porque é necessário nos mover, é necessário ir avante, é necessário seguir para o propósito, porque o propósito de Deus nunca é que nós fiquemos parados. E eu creio no poder de Deus, e eu creio que a começar de nós, corações eles possam ser quebrantados, a começar de você, meu irmão, a começar de você, minha irmã, de todos nós, corações serão quebrantados em nome de Jesus. Nós sabemos que nesse contexto, nós precisamos entender que santidade
não é necessariamente a gente se afastar do pecado. Claro, precisamos nos afastar do pecado, é muito importante. Só que, meus irmãos, além de nos afastarmos do pecado, nós precisamos nos posicionar, porque muitas vezes, diante da adversidade, nós nos calamos. Meus irmãos, nós sabemos que nesse contexto, a história, ela vem lá depois da morte, é claro, de Davi, depois da morte de Salomão. Os irmãos bem sabem que o reino ele se dividiu em duas partes, reino do norte e reino do sul. Eles começaram a se afastar da presença de Deus, primeiro o reino do norte, depois o reino do sul, e o próprio Deus levantou uma nação pior do que eles, para destruir eles. Lembram de Abacuque? Dizendo, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei. E ainda assim veio como um rolo compressor ali, e você não escuta mais falar sobre Abacuque. Muito provavelmente nessa invasão, aí ele muito provavelmente morreu. Mas ainda assim ele confiava. Mas Deus levantou uma nação e levou todos cativos ali para a Babilônia. 100 anos depois da libertação da Babilônia, aonde Deus levantou ali os persas, Ciro o Grande, ele foi, destruiu Nabucodonosor, e depois ali assumiu aquele reino, e depois fez um decreto, amém? Estou passando alguns anos aqui adiante, para a gente chegar nesse contexto. Então 100 anos depois disso, é o período que nós encontramos aqui, Esther, porque muitos judeus, eles saíram dali depois desse decreto, e foram reconstruir os muros de Jerusalém, mas muitos preferiram ficar. Muitos foram e voltaram, porque era melhor ser escravos na Babilônia do que reconstruir os muros, ainda ter que pagar impostos para o rei. Então, meus irmãos, nesse contexto, em primeiro lugar, santidade, meus irmãos, é não se vender por outra identidade. Nós sabemos, meus irmãos, que a Babilônia, ela tentou ali mudar o nome, mudar a identidade, ela tentou mudar o ambiente, ela mudou ali as referências, tudo que Esther poderia ter, mas uma coisa não conseguiu mudar, a sua identidade. E eu creio, meus irmãos, que não há identidades aqui que serão mudadas pelo padrão do mundo. Porque, meus irmãos, pasme os irmãos, mas nós vivemos uma Babilônia. O mundo é a nossa Babilônia, é o que representa. Meus irmãos, nós sabemos que a Babilônia não conseguiu mudar o propósito de Esther. E o palácio, meus irmãos, o mundo, ele pode tentar mudar, mas em nome de Jesus, ele não vai mudar aqui propósitos. Meus irmãos, quem não sabe quem é, se vende por qualquer coisa. Então nós precisamos saber a nossa identidade. E eu olho aqui para filhos de Deus, eu olho aqui para representantes de Deus nessa terra, eu olho aqui para identidades verdadeiras, eu olho aqui para imagens e semelhança de Deus. Então precisamos nos posicionar, precisamos colocar a nossa identidade de uma forma visível, porque nós sabemos que santidade, ela começa quando você lembra quem você é. Quando nós lembramos da nossa identidade, nós sabemos que aí há santidade. Quando nós lembramos daquele que é santo, nós possamos espelhar santidade em nome de Jesus. Meus irmãos, o que tem tentado redefinir você? O que tem tentado redefinir os seus propósitos? Será que a cultura tem tentado? Será que a internet? Será que a comparação das redes sociais? O que tem tentado mudar a sua identidade?
Meus irmãos, imagine agora uma nota de R$100. Duas notas, uma nota verdadeira e uma nota falsa. Imagine, se eu apresentasse aqui essas duas notas, uma verdadeira e uma falsa, pela distância que vocês estão aqui, vocês iam perceber qual é a verdadeira e qual é a falsa? Não! Porque pela distância você não consegue perceber a diferença. Meus irmãos, o diabo, ele tenta nos convencer a viver como cópias, quando Deus nos criou de forma original. E você, meu irmão, minha irmã, você é original. Mas o mundo tem tentado te falsificar. O mundo tem tentado falsificar a igreja. O mundo tem tentado falsificar os propósitos, até mesmo dentro da igreja. Então nós precisamos, meus irmãos, jamais ser vendido por uma outra identidade. Quem tenta parecer o que não é, é falso. E o que mais nós vemos hoje, são pessoas tentando parecer aquilo que não é, como um filtro no Instagram. E todos olham aquela situação e falam, mas por que eu não faço isso? Por que eu não sou assim? Meus irmãos, é o mundo tentando te modelar, mas eu creio em nome de Jesus, que nós não vamos viver o padrão desse mundo. Mas como diz Paulo, nós possamos em nome de Jesus, ser renovados pela nossa mente, transformados pela nossa mente, para que possamos viver aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável em nossa vida. Meus irmãos, mas quem sabe quem é, não negocia o valor que Deus colocou dentro dele. Não negocie valores. Há valores que são inegociáveis. Meus irmãos, nós sabemos que Esther, ela estava num ambiente onde ela poderia facilmente se vender. Ela estava confortável, como nós. Talvez você aí nesse banco estofado, de forma confortável, assim que ela vivia. Mas em nome de Jesus, nesta noite, nós vamos viver um desconforto espiritual, porque pessoas estão morrendo sem Jesus. Pasme os irmãos. Meus irmãos, em segundo lugar, nós vemos que santidade não é se vender pelo conforto. Meus irmãos, nós vemos aqui no capítulo 13 que nós lemos, então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será única entre todos os judeus que conseguirá escapar. O conforto é o cativeiro mais perigoso que existe. Porque nós vemos que antes, aquele cativeiro era faca na caveira, olhava torto, cortava a cabeça. Mas esse cativeiro que nós vivemos é pior, é 1000 vezes pior, porque é um cativeiro silencioso. Você vive a sua vidinha confortável, mas aprisionado no cativeiro. Porque a gente faz tudo, nós corremos atrás de tantas coisas, nós corremos atrás de tantos confortos. Muitas vezes passamos uma vida e a nossa missão é estar confortável no final da nossa vida. O conforto, ele é mais perigoso do que a perseguição. E nós sabemos que Deus, ele nos colocou muitas das vezes em um palácio, em um conforto, assim como Esther, para que nós possamos falar do amor dele. Eu quero dizer com isso que aonde você está, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, aonde você está numa condução, aonde você está confortável, Deus quer te usar, no ambiente que você está, independente de qualquer circunstância desse mundo, Deus quer usar você
Aonde você está, meu irmão? Assim como ele usou Esther. Aonde o conforto, meus irmãos, calou a sua voz. Aonde o conforto, ele calou a voz da igreja. Meus irmãos, às vezes o diabo, ele não te oferece apenas um pecado, um cara de pecado. Às vezes, Satanás, ele te oferece uma promoção. Às vezes ele te oferece algo para te colocar em evidência. Mas, meus irmãos, precisamos entender que sucesso que nos afasta de Deus é o maior fracasso que nós podemos ter em nossa vida cristã. Meus irmãos, precisamos entender que muitas vezes a proposta de Satanás, ela parece boa, mas entenda qual que é a estratégia. A estratégia de Satanás é que parece boa, mas existe o preço da ausência. Meus irmãos, nem toda porta que é aberta, nem toda promoção dada vem de Deus. Precisamos, em nome de Jesus, entender que muitas vezes são vitrines para o inferno. Mas eu creio aqui que eu estou olhando pessoas que não se vendem, pessoas que não se entregam por qualquer coisa, pessoas que têm um propósito bem fundado. Meus irmãos, em terceiro lugar, santidade é obedecer mesmo quando custa. Esther estava numa situação aqui, do qual ela tentou se calar. Ela poderia ficar quieta, ninguém sabia que ela tinha uma descendência judaica. Ninguém tinha essa informação, ela tinha ocultado essa informação. E nesse decreto colocado pelo rei, todos os judeus seriam mortos. Amã, ele fez com que o rei tomasse essa decisão. E na lei persa, um decreto jamais pode ser, não pode voltar. Não tem como voltar atrás. Um decreto feito, é feito e acabou. Por isso que eles ficaram tão alarmados. Mas Esther poderia ficar de boa. Ninguém sabia a identidade dela. Mas aí Mardoqueu falou com ela, e ela simplesmente começou a entender o motivo dela estar ali. Meus irmãos, aonde você está, Deus tem um propósito. Deixe ser usado, não se cale. Avante. Meus irmãos, Esther, ela entendeu que obedecer a Deus custa mais caro do que se calar. E quantas vezes nós nos calamos, mas o nosso silêncio pode matar espiritualmente uma geração inteira. Se Esther, ela tivesse se calado, simplesmente uma geração de judeus da sua descendência teria morrido de uma forma trágica. Mas ela não se calou. E eu creio em nome de Jesus que eu estou diante de uma igreja que não se cala, uma igreja que não silencia, uma igreja que diante das circunstâncias da vida não se vende por proposta alguma, uma igreja com identidade, uma igreja forte, uma igreja fundada em nome de Jesus. Meus irmãos, muitas vezes a obediência dói, muitas vezes rasga o nosso corpo, mas a omissão, ela mata. Não podemos nos omitir. Meus irmãos, santidade é escolher perder, deixar aquilo que é passageiro e priorizar aquilo que é eterno. E em nome de Jesus, eu estou diante de uma igreja que prioriza aquilo que é eterno. Em nome de Jesus. Meus irmãos,
O que você precisa entregar hoje? O que tem te silenciado? O que custa e você não quer largar? Em nome de Jesus, eu creio que hoje é uma noite que nós vamos entregar isso diante do altar. Em 1924, teve umas Olimpíadas, e Eric Liddell, ele era um corredor escocês, cristão fervoroso, sabe? Daqueles cristão forte, verdadeiro, com identidade. Essa Olimpíada ela aconteceu em Paris. E Eric, na prova de 100 metros, que era justamente a praia dele, era o que ele era melhor de tudo ali, era de 100 metros. Ele tinha um arranque impressionante, e ele era o primeiro ali que ia ganhar, todo mundo apostando nele. Só que a prova final caiu justamente num domingo. E ele havia consagrado o domingo dele a Deus. O que ele fez? Mesmo diante da pressão dos repórteres, mesmo diante da pressão política, diante do mundo inteiro, ele recusou aquela prova, mesmo sendo favorito a ganhar. Meus irmãos, e ele respondeu assim, ó: Deus me fez rápido, mas antes de ser corredor, eu sou dele. Meus irmãos, antes de você ser o que você é, antes de estudar o que você estudou, antes das habilidades que você tem, você é dele, você é de Deus. Não negocie aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno. Não negocie a consagração, a sua vida, a sua fidelidade a Deus por aquilo que é passageiro. E olha onde esse homem estava, no status maior do mundo, todo mundo de olho nas Olimpíadas, e o favorito ali, ele decidiu não ir, por um propósito que ele tinha feito. Meus irmãos, ele recusou a competir no domingo, mesmo sendo o favorito. O mundo inteiro zombou dele. O mundo inteiro ali tentou fazer com que ele voltasse atrás, mas ele manteve a sua fidelidade. Nós sabemos que dias depois, ele foi realocado para uma outra prova, a prova de 400 metros. A prova de 100 metros era importante, só que a prova de 400 metros, meus irmãos, é muito mais difícil, tem uma evidência muito maior. E ele foi convidado, ele correu, mesmo sem ser a praia dele, e ele correu. E nós sabemos que esses 400 metros rasos, não era a distância que ele era acostumado, que ele treinou. Mas naquele dia, antes da largada, o técnico americano, ele deu um papel para ele com o seguinte versículo, 1 Samuel 2,30. Aos que me honram, eu honrarei. E ele correu, e ele venceu. Ele teve um recorde mundial ali. Em nome de Jesus, ele foi honrado diante do mundo inteiro. E mais do que uma medalha, ele deixou ali uma mensagem, que o mundo tentou comprar um ouro, mas ele escolheu a obediência. E eu creio que eu estou diante de uma igreja que escolhe obedecer, em nome de Jesus. Meus irmãos, Eric Liddell, ele provou que a santidade é dizer não ao mundo, não às propostas, dizer não àquilo que o mundo tem tentado introduzir em nossa mente. E eu creio em nome de Jesus, que você, passando pela prova que você estiver passando, Deus vai levar você a mais longe, em nome de Jesus. Meus irmãos, em quarto lugar, santidade é entender que Deus não te levantou apenas por você, mas por outros. Nós sabemos que no verso 15, na sequência, então Esther pediu que levassem
a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiveram em Suzã, e jejuem por mim. E ali 3 dias e 3 noites eles jejuaram, porque ela iria falar com o rei e tentar mudar essa situação. Nós sabemos que muitas vezes Deus nos levanta e nós queremos guardar aquilo numa caixinha dentro do nosso coração e vivermos só nós ali. Mas, meus irmãos, você foi levantado para transformar vidas, para transformar essa geração que tanto carece do amor. Lugar que nós estamos, em Ribeirão Pires, divisa com Mauá, nós precisamos transformar a nossa cidade, precisamos transformar essa geração. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender de uma vez por todas que Deus nos levantou só para nós olharmos para o nosso umbigo e ficarmos no palácio das nossas vidas, na nossa zona de conforto, enquanto vidas estão morrendo lá fora. Esther arriscou a cabeça dela, arriscou o conforto dela, para que uma geração pudesse ser salva. E quanto que nós temos arriscado? Às vezes por nada, nós temos vendido aquilo que é eterno. Meus irmãos, santidade não é só separação, é uma missão. Meus irmãos, Deus te levantou para salvar alguém, creia nisso. Deus nos chamou para viver um evangelho sozinho, confortável. Deus te chamou para salvar alguém, para inspirar alguém, para mudar alguém, para através da sua vida transformar alguém. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Em nome de Jesus, você não foi chamado para viver na sua vida de conforto, você foi chamado para transformar vidas. E quantas vidas você tem transformado? E será que você tem negociado ou vendido o teu propósito com aquilo que o mundo pode te dar? Meus irmãos, quem vai viver porque você decidiu não se vender? Quantos vão viver pela decisão que você tomou? Viver o propósito de Deus. Nós sabemos que Esther, ela evitou um verdadeiro massacre. Nós precisamos fazer o mesmo. Meus irmãos, nós sabemos que na sequência, no capítulo 5, Esther ela convida o rei e também Amã para 2 banquetes. Enquanto Amã, ele prepara a forca para os judeus, Esther prepara um banquete. E nós sabemos que uma noite antes o rei, ele sonhou, e ele lembrou que Mordecai havia o salvado, porque estavam fazendo um complô ali contra o rei. Ele se lembrou daquilo. Esther conversou ali com o rei, ela não foi morta, e o rei abriu os olhos, e ele poupou aquela geração. Na verdade ele não podia deixar o decreto ele continuou, mas ele permitiu que os judeus eles se defendessem de quem fosse o matar, e ali evitou todo um massacre. Nós sabemos que Esther no capítulo 8 e Mardoqueu, eles emitem um novo decreto, permitindo que os judeus pudessem se defender. E no capítulo 9, no dia marcado, o povo de Deus, ele prevaleceu, e a vitória se tornou uma festa anual, chamada festa do Purim. Olha só como Deus o exaltou. E eu creio em nome de Jesus que aqui há pessoas com propósito que serão exaltadas, para que o nome de Deus possa ser glorificado em nome de Jesus, através das nossas vidas. Por fim, no capítulo 10, Mardoqueu ele foi exaltado ao segundo posto mais alto depois do rei, e o povo judeu ali prosperou. Meus irmãos, nós somos uma geração, ou não somos uma geração que não se vende. E muitas vezes nós vemos aqui que o mundo ele tenta nos comprar pela aparência.
Nós vivemos num tempo onde muitas vezes a imagem, ela vale mais do que a essência, meus irmãos. Nós vivemos em um tempo onde o mundo diz, mostre quem você é. Mas Deus está dizendo, viva a verdade do Evangelho. Nós vivemos, meus irmãos, num mundo onde só quer te ver sendo mostrado, sendo uma imagem de você, uma imagem daquilo que você não é. Mas Deus quer a sua essência. Ele quer que você seja você, meu irmão. Ele quer ver a sua identidade. Muitas vezes o mundo também tenta nos comprar pelo conforto. O diabo, ele não precisa, meus irmãos, e preste atenção, ele não precisa te destruir, não. A estratégia de Satanás não é para que você seja destruído. A estratégia dele é para que você esteja confortável. Porque aí ele consegue anular totalmente você. A estratégia dele é que você fique acomodado. Meus irmãos, a Babilônia, aqui ela não matou Esther. Ela ofereceu ali um palácio. Mas nem toda promoção, nem todo palácio vem de Deus. O mundo tenta nos comprar, muitas vezes pela aprovação. O que nós fazemos por curtidas? O que nós fazemos por status? O mundo, ele tenta transformar a opinião de pessoas muitas vezes em ídolos. E nós seguimos aquela opinião, nós defendemos aquela opinião. Muitas vezes estamos trocando convicção, uma convicção genuína, por coisas banais, por aceitação das pessoas. Então, para que eu seja aceito, eu faço qualquer coisa. Mas, meus irmãos, nós estamos diante de uma geração aqui que não se vende, em nome de Jesus. Meus irmãos, muitas vezes também o mundo tenta nos comprar pelas pequenas concessões. O diabo, ele não vai te oferecer o inferno. Ele não vai te oferecer necessariamente um pecado. Ele vai te oferecer um pedaço, um pouquinho. É só uma espiadinha, não tem problema. Muitas vezes é só uma olhadinha, é só uma conversa. Mas você está falando mal da vida do teu irmão. Mas é só uma conversa. Não tem nada, não tem problema nenhum. É só um pouquinho. E meus irmãos, nós sabemos que nós estamos diante de uma geração que está clamando por mais de Deus. E eu vejo aqui pessoas levantadas para viver o sobrenatural de Deus. O mundo tenta também nos comprar, muitas vezes, o nosso tempo, o conforto pelo tempo. Ele te dá tudo. Ele te dá riquezas. Ele te dá muitas vezes propriedades, conforto financeiro, conforto familiar. Ele te dá tudo, menos tempo com Deus. Porque Ele quer te manter confortável, mas longe de Deus. Tem gente, muitas vezes, que não pecou, não está vivendo uma vida de pecado, abandonou o pecado, mas ainda assim parou de buscar. E o que mais Ele quer é um relacionamento conosco, e nós paramos de buscar. E o fogo, ele acaba apagando em silêncio. Esther, ela foi colocada no lugar onde muitos sonham estar. Esther foi colocada ali, mas ela manteve onde muito poucos permanecem, que é diante do altar. Meus irmãos, Deus está levantando uma geração de homens e mulheres inegociáveis. Deus tem algo para esta casa de adoração. Deus tem nos dado visões. Deus tem nos direcionado.
E eu creio em nome de Jesus que o mais de Deus ainda está por vir em nossa vida. Eu creio. Mas para isso nós precisamos que, a começar de nós, nosso coração, ele possa ser quebrantado. Não podemos negociar. Não podemos ser vendidos pelo mundo. Estou diante de uma geração que, em nome de Jesus, que não negocia a pureza. Uma geração que não negocia a fé. Uma geração que não negocia a verdade. Uma geração que não silencia uma voz profética para essa geração. Santidade radical. Precisamos viver de uma vez por todas aquilo que o mundo despreza. Eu convido os irmãos do louvor para vir aqui à frente. E meus irmãos, eu quero convidar você que quer fazer parte desta geração, de uma geração que quer sair da zona de conforto, a orar comigo. De uma geração que quer viver o novo de Deus. Uma geração que não negocia, que não se vende, que não se cala. Posicione-se hoje, meus irmãos. O palácio não é um prêmio, é uma plataforma para você falar do amor de Deus e não se calar. Quem se cala, meus irmãos, se vende. O conforto, ele é o novo cativeiro babilônico. E quem já foi comprado pelo sangue não está mais à venda. Santidade é coragem, mas disfarçada de entrega. Precisamos entregar hoje aquilo que tem nos afastado de viver. Nem que nós digamos, assim como Esther, se for para perecer, eu vou perecer. Se for para morrer, nós vamos morrer. E eu vejo aqui soldados que entendem que a nossa missão, ela começa de dentro aqui, mas para fora. A sua missão, quando esse mundo acabar, quando esse culto acabar, melhor dizendo, quando esse culto acabar, a sua missão começa agora, de dentro para fora. Uma geração que não negocia, uma geração que, em nome de Jesus, vai estremecer essas portas, essas paredes. Essas portas serão alargadas, porque em nome de Jesus a presença de Deus está aqui. O céu, ele vai se rasgar diante de nós, não por simples técnicas humanas, não por simples movimentação de pessoas, mas porque aqui há pessoas que escolheram não se vender ao padrão do mundo. Em nome de Jesus, você que puder, se coloque de pé neste momento. Aleluia, Jesus. Queremos viver, ó Pai, uma santidade radical. Queremos viver aquilo, ó Pai, que o mundo despreza, ó Deus. Santidade. Rogamos por mais santidade. Santo, 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 santo é teu nome, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Entrega ao Senhor tudo aquilo que precisa ser entregue no altar de Deus, amém? É necessário se rasgar, meu irmão. É necessário deixar a zona de conforto. E eu vejo aqui cadeias caindo, amém? Eu me rasgo por inteiro, faço
pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Entregue aquilo que tem tentado te comprar. Entregue aquilo que tem tentado te afastar do propósito de Deus para a sua vida. Viva, viva o sobrenatural de Deus. Você que faz parte dessa geração que não se vende, levante as suas mãos para o céu e se entregue totalmente. O que Ele quer é relacionamento. Em outro lugar, não se venda, meu irmão. Não se venda. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Declare, clame, 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 clame. Não negocie a sua pureza. Não negocie a sua fé. Saia da zona de conforto. Eu vejo Estérs aqui nesta noite, clamando. Uma geração que não se cala. Cante em espírito, mas não só em espírito, também em verdade, porque Ele busca verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E quem adora ao Pai em espírito e em verdade não negocia os prazeres deste mundo, porque Satanás, ele vem com prazeres. Mas em nome de Jesus, não somos aqueles que negociam. Não somos aqueles que estão direcionados ao inferno, mas sim um céu. E que em espírito e em verdade possamos em nome de Jesus viver aquilo que nós vivemos. Eu vejo nesta noite propósitos sendo renovados. Eu vejo propósitos sendo restaurados. Eu vejo cadeias sendo quebradas. Eu vejo em nome de Jesus Babilônia caindo por terra. Eu vejo o mundanismo caindo por terra. Oh Deus, afaste de nós todo emocionalismo, oh Pai. Oh Santo, 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 oh Pai. O mundo é o cativeiro babilônico. Talvez você esteja preso nesse cativeiro, mas você não esteja enxergando o cativeiro que você está. Quantos aqui querem sair desse cativeiro para viver o sobrenatural de Deus? E meus irmãos, o Espírito Santo está me mostrando aqui que ainda há pessoas aqui vazias. Pessoas vazias, procurando no que o mundo pode dar, se preencher. Mas meus irmãos, não há nada nesse mundo que vá te preencher. O que vai te preencher
é somente o amor de Deus. Somente o amor de Deus lança fora esse medo que você está sentindo, esse vazio que você está sentindo. Ele só pode ser preenchido pelo poder de Deus. E você, assim como Esther, que quer dar um passo de fé, você que ainda não aceitou a Jesus de forma pública, levante uma de suas mãos. Eu quero simplesmente orar por você. Nós sabemos que o cativeiro babilônico, ele tem te mantido preso ali, mas hoje é noite de sair do esconderijo, de sair do exílio. Você que está sentindo esse vazio, e você quer aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, e ser preenchido pelo poder de Deus. E o convite aqui não é para você trocar de religião, porque nós somos uma instituição religiosa, mas nós dizemos que não é a religião quem salva é Jesus. E eu te apresento Jesus nesta noite. Você que quer aceitar de uma vez por todas e ser preenchido pelo poder de Deus, levante uma de suas mãos, que eu quero simplesmente orar por você. Você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante uma de suas mãos, que eu quero simplesmente... Pode vir aqui à frente. Se mais alguém quer aceitar Jesus, levante uma de suas mãos e venha ao altar de Deus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está afastado e você quer retornar, levante uma de suas mãos. Eu quero simplesmente orar por você. Dê um passo de fé como Esther e se coloque diante de Deus, porque só Ele pode preencher o vazio do teu coração. Aleluia. Se você está nos acompanhando pelas redes sociais, nos mande uma mensagem. Nós queremos te conhecer, nós queremos te apresentar Jesus, porque só Ele pode mudar a nossa vida. Aleluia.